E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que estão com vocês? Tudo tranquilo? Bom, tu já te perguntou, vai me dizer que não, pro cara teu amigo quanto ele tem de limite. E vocês recebem a mesma renda. Tu e o boneco do teu lado, o vizinho do teu lado, recebem praticamente igual. Só que tu olha o limite do cartão do cara, o cara tem um limite de cartão mais alto que o teu. Como se o cara recebe a mesma renda? É o que eu quero abordar nesse vídeo. O mapa do limite, desvendando a pontuação secreta de cada banco. O que eu fiz? Eu dei uma analisada em cima de perfis de bancos. Alguns bancos, não são todos, tá? Querendo que tu entenda qual é o fator determinante de cada banco para aumentar o teu limite de crédito. Sim, cada banco tem uma análise. Existe o rating bancário, que é aquela pontuação interna que cada banco te coloca. E como é que faz para aumentar? O que ele leva a tu pensar sobre isso? Existe alguns bancos que têm critérios diferentes que outros. E eu vou tentar, nesse vídeo aqui, fazer tu pensar diferente do normal. E se eu tiver 800 de score eu vou ter X de limite? Não, vamos pensar diferente e é isso que eu quero abordar contigo nesse vídeo. Mas antes de começar, vou ter que te pedir aquele apelinho. Já te inscreve no canal, deixa teu like, comenta. Comenta o que tu acha do vídeo, se tu gosta desse conteúdo, se eu falei alguma bobagem, comenta aqui que eu quero muito saber a tua opinião, tá bom? Vamos engajar esse vídeo e muito obrigado por todos os inscritos que estão até hoje e vamos lá, vamos atingir 500 mil inscritos aqui no canal, né, gurizada? Vamos lá. Então, quais são o que a gente olha, o básico que a gente olha todos os dias? Primeira explicação, a gente olha o score de crédito, Serasa, Boa Vista, beleza, é fundamental. Eu, particularmente, não acho que o banco vai lá e olhar, eu vou lá olhar o teu score no Serasa para ver quanto tu tem, para ver se vale a pena te entregar crédito. Não, não é assim. Isso é um peso. Se tu tiver um score de 600 e pouco lá no Serasa, o birô de crédito que o banco escolheu, que não é esse, são outros, tá? Deve ser a média. Então aquilo ali serve como um termômetro para ti, não base. Renda comprovada. Cara, renda comprovada também é um fator comum. Tu tem que ter uma renda comprovada. Vinícius, eu não tenho uma renda comprovada. O que eu faço? Eu sei, é difícil, às vezes, a gente comprovar a renda ainda mais como autônomo. Mas, extratos de fatura de cartão, de movimentação bancária, vai servir em bancos privados. Já fiz um vídeo sobre isso. Histórico de bom pagador e endividamento total. Isso são tudo a fórmula básica para a gente ter aumentos de limite. Mas vamos lá. Vamos desvendar agora de cada banco como funciona. Então chegou a hora da gente desvendar esse mapa do limite que eu tô querendo falar para você dos principais bancos do Brasil. Principais. Não foquei aqui em vários bancos. Eu foquei aqui nos principais, que é o que eu falo aqui no canal e que eu tenho um pouco de know-how para poder dizer. O primeiro é o nosso roxinho amado, o Nubank. Cara, qual é o foco secreto do Nubank para cada? Primeiro, a metodologia de tolerância de risco deles é muito baixa. Então, o histórico de uso do cartão e pagamento da fatura é um fator que bate na tecla. Se a gente observar dentro do NuScore, a gente vê que é muito use o cartão de débito, use o cartão de crédito, paga a fatura. Então, isso é um fator de peso para determinação de limite. Vinícius, mas não bate. Não bate porque eu tô com 2 anos de limite parado. Não, assim, ó, vamos lá. O Nubank, ele mudou a política agora. Ele está entregando muito mais empréstimo do que aumento de limite de cartão de crédito. Mas para quem não tem crédito ainda, vale a pena fazer esse tipo de perfil. Tá, Vinícius, mas como é que eu vou usar o meu cartão de crédito se o próprio Nubank não me dá um cartão de crédito? Mas ele te dá a opção de construir limite, onde tu coloca um limite, usa e ele vai olhar. Gente, é batata. Tu sabe, se tu usar o construir limite tendo 0 de limite, tu vai ter limite no futuro. Então o histórico dele é muito bom. E uma dica extra que eu vou dar aqui, tá? Faz a portabilidade de salário para Nubank. Isso é importante. Conta digital, isso é muito útil. E também a renda comprovada inicial, eles preferem que você construa a renda com eles. Eles não vão dar um foco, uma ênfase. Eu fui lá, eu já inseri um monte de vezes o meu imposto de renda ali dentro e não adiantou em nada com a Nubank, entendeu? E a minha esposa nunca colocou imposto de renda lá para declarar na Nubank, mas ela comprovou a renda utilizando o aplicativo. Então sim, a Nubank tem esse tipo de mapa de limite deles, tá?
Agora eu vou falar do Itaú, o Itaú da massa, o Itaú que todo mundo gosta, Itaú que é o agressivo, é o bombadão. Bom, o Itaú, ele tem um peso enorme em relacionamento bancário geral. Como assim? Lembra que no canal que eu sempre dou umas dicas para vocês? Olha só, Itaú, ele gosta de título de capitalização, cartão de crédito em movimentação, limite de conta, tu usar o empréstimo, tu colocar o dinheiro no cofrinho dele. Isso, colocar uma conta em débito automático, ele quer que tu tenha uma conta corrente ativa. Tu receba o teu salário, tu use o Pix, tu paga boleto, tu tem investimento. Ele quer tudo isso, gente. É assim que ele vai determinar qual é a tua renda. Ah, mas não é todos os bancos que são assim? Tem bancos que não relevem. O Nubank, por exemplo, como eu te falei, o interessante dele é a movimentação do cartão de crédito. O Itaú, ele quer um relacionamento bancário geral contigo. Para limites iniciais, o score altíssimo sozinho é sem relacionamento para eles. Se tu tiver um... Ah, eu tenho score 1000 no Serasa, tanto faz para eles. Isso aí nem pesa para eles na hora da conciliação, da entrega de crédito para ti. E também considera abrir uma conta e movimentar por alguns meses antes de pedir o cartão. Isso eu digo para todo mundo. Cara, primeiro tu constrói o relacionamento, trabalha com a conta, utiliza ela. Depois tu senta lá e conversa. Um relacionamento ideal com o banco é de 3 a 6 meses inicial. Depois a gente começa a pedir. Claro que existem muitos casos que tu vai lá, pelo teu histórico do passado, tu já tens um histórico legal de crédito. E tu já entra com crédito dentro do mercado. Eu vou ter que falar do Bradesco, tá? É um banco que tá passando por uma oscilação muito grande esse ano e de 2024 estendendo a 2025, mas eu não posso deixar porque ele é um gigante brasileiro, tá? O Bradesco valoriza muito a renda comprovada e estabilidade profissional. Vocês viram, eu não lancei esse vídeo ainda na verdade, que eu consegui limite do Bradesco simplesmente sendo negativado e pelo fato do que eu abri uma conta salário com eles no futuro e a minha renda profissional era 4.500. Então, como eu não tive mais movimentação, isso é o que está na base do Bradesco. E o Bradesco me ofertou cartão de crédito em cima disso. Então, a estabilidade profissional e uma renda comprovada é um fator que é peso para eles na hora do mapa do limite para entregar. Então, se tu tem um bom olerite, carteira assinada, tem uma renda consistente e tem a tua chance maior que vai ter no cartão. O que tem menos peso para ele, para o Bradesco? Movimentação de conta digital. Isso tem menos peso. Ah, mas olha só, eu pego a minha movimentação da Nubank e vou lá no Bradesco abrir conta. Não dão tanta bola para isso. O Itaú e o Santander dão. O Bradesco não. E uma dica extra que eu vou dar para você sempre em cada banco é se tu é SLT, usa o teu olerite. E se tu for PJ, um bom histórico de faturamento de extrato do PJ. Que tu vai lá, pede pro teu contador entregar. E até abrir uma conta PJ junto. Então o Bradesco, eu vou apenas fazer esse gancho que é interessante tu ter uma renda comprovada e também ter um profissional consistente. Teu lado profissional ser tranquilo, tô 10 anos na mesma empresa, tu vai chegar no Bradesco, eles vão te ofertar sem limites de crédito e também a empresa que tu trabalha vai pesar lá ele. Santander. O Santander, um banco mundial, um dos maiores bancos que eu gosto de utilizar ele aqui para quem gosta de ser global. Então, o Santander para mim é um bom foco. E, inclusive, teve uma atualização no aplicativo, tá cada vez melhor. Bom, o foco principal do Santander é perfil de gastos e potencial de uso. Como assim? Eles vão analisar teu tipo de compra, o que você faz, tu viaja, se tu compra online, se tu usa aplicativo de delivery. Ele vai olhar o teu perfil todo para ver a usabilidade, no que tu tá utilizando o teu cartão. Porque com isso, eles conseguem perceber o teu perfil. Se tu é um cara que compra bem produtos diferentes e paga bem, é bem-vindo. Uma renda comprovada no Santander é muito bom. Sendo que ele também é maleável para quem tem, por exemplo, 99, trabalho de Uber, e mostra o extrato da conta lá do Mercado Pago para eles, vai pesar. Por que para eles extrato de movimentação funciona e para outros bancos não? Tá na cara. Então, esse perfil aqui é muito interessante, muito relevante. O teu potencial de gasto. Menos peso. Ah, eu tenho uma conta inativa, eu quero ativar a longo prazo. Isso para eles não dá bola. E também se tem uma conta corrente com gastos nela e movimenta, leva lá também no Santander. Isso vai ajudar a fluir a tua vida dentro do Santander. E o Santander também gosta da mesma pegada do Itaú, que tem uma conta
com a utilização de todos os produtos bancários, tá, gente? Isso é uma coisa muito relevante que o Itaú preza. O BB, Bancão do Brasil, para mim hoje o melhor banco que tem. Por todos os lados do banco, é um banco que eu acho ele muito, muito top. O BB, por ser um banco público, ele vai ter o histórico financeiro geral, por isso que muitos negativados não conseguem limite lá no BB, porque é difícil de conseguir, e também a relação com o governo, setor público. Para quem é concursado, o BB é um banco muito bom, mas para quem não é também. Assim, se tu tem um histórico financeiro global geral, se tu tem, nunca deveu, se tu tem uma boa participação, o Santander não me dá limite. Cara, se o Santander não te dá limite, mas tem um histórico bom, vai no BB para te ver. O BB, ele abre portas diferentes. Então, ele tem uma concessão de crédito totalmente diferenciada que a gente vai encontrar no mercado. A gente não pode subjugar o BB. O BB é muito bom. Olha só, menos peso BB é perfil de pessoas jovens. Quem é muito jovem no BB não se dá tão bem, tá? Porque não tem histórico financeiro, o BB não considera isso. Mas se tu tem uma conta universitária no BB e com histórico e migrou para uma conta corrente da universitária, aí sim tu tem grandes chances. Uma dica também, se tu é um servidor público, tem algum servidor, vai pro BB, que é top. Banco Inter, para mim terminar dos bancos, o Banco Inter, gente, diversificação de produtos dentro do ecossistema do Inter. Não basta ter apenas uma conta do Inter. Ele tem 3 tipos lá, se tu olha. Tem a conta Inter, tem a conta global e a Loop. Mostra que ele quer que tu utilize todos os produtos dele. Por exemplo, eu consegui limite do Inter, porque além da conta Inter, eu usava a PJ do Inter e recebia oferta de câmbio do Banco Inter. Então assim, ó, eu usava vários produtos do Inter e assim eu consegui crédito mesmo sendo negativado na PF. Então, a comprovação com movimentação, com utilização do todo o ecossistema do Inter vai funcionar muito bem. Ele assim, ó, ele não é um banco que entrega crédito. É um banco que tu batalha para ter crédito com ele, que é bem diferente. Então tem que ver se tu vai ter esse perfil de batalhar para ter limite de crédito com o Inter. Ter uma conta e não tem serviço, praticamente o Inter não vai fazer diferença para ti. E explora o super aplicativo do Inter. Eu, Vinícius, usei já o crediário digital. Eu já usei cashback do Inter. Então, assim, ó, eu já utilizei produtos. E isso o Inter gosta, que tu utilize o ecossistema dele. Já fiz essa raspadinha. Então, eu tô sempre usando esse tipo de banco. Pra fechar, pessoal, tu tem que escolher o teu banco certo. Qual o banco que tu quer, de acordo com esses perfis que eu acabei de te mencionar. Esses perfis é que vai ter o engajamento necessário para te poder ter, se tu tens esse perfil. Outra coisa, constrói o teu relacionamento. Nada é da noite pro dia. Se te prometem, faz isso que em 2 meses tem limite, é mentira. O teu limite é diretamente com o teu perfil de relacionamento que tu vai ter com o banco. Tá bom? Qual é a tua opinião sobre tudo isso? Tu chegou aqui, tu gostou? Então já deixa teu like, inscreve no nosso canal e me ajuda a continuar fazendo esse tipo de conteúdo e continuar crescendo. Até o próximo vídeo. Valeu!